Olá, daqui é o Pedro Hipólito, este é o meu caderno A5. Hoje estou em Budapeste, na Hungria, e vou aproveitar que estou em Budapeste para investigarmos e estudarmos com as minhas notas sobre George Soros. Quem é George Soros? Bom, George Soros é um mago financeiro, um super investidor financeiro internacional, nascido aqui na Hungria, numa classe média, portanto, que não nasceu rico, mas vai acabar em Manhattan a gerir investimentos gigantescos. É interessante porque ele não é só um investidor. George Soros é um investidor financeiro, mas é também filósofo e é também um filantropo de dimensão gigante. Portanto, é alguém que fez doações gigantescas para causas sociais. Essas doações, que já vamos ver a sua dimensão, são polémicas, sobretudo nos meios conservadores de direita internacionais, nomeadamente aqui na Hungria, em que ele é um pouco persona non grata pelo governo da Hungria, mas também na Rússia. Ainda recentemente, esta semana ou na semana passada, eu vi o presidente Trump fez um post na sua Truth Social a dizer que George Soros tem que ser investigado criminalmente. O próprio Elon Musk frequentemente faz posts no X a dizer que George Soros é praticamente um criminoso subversivo que quer destruir a humanidade e, portanto, essas doações para a filantropia não são consensuais. Não são consensuais, aliás, muito pelo contrário. Percebendo o percurso de vida dele, vai-nos também ajudar a perceber as escolhas que faz na filantropia. Bom, então que dimensão, agora vamos entrar um pouco em números para percebermos isto melhor. Ao longo da sua vida, George Soros começou do zero, sem nada, e acumulou 39 bilhões de dólares. Gerou com operações financeiras colossais, lucros e património pessoal de 39 bilhões de dólares. Portanto, estamos a ver números astronómicos. Destes 39 bilhões de dólares, tendo ele origem pobre, podia haver uma tentação de dizer, agora vou ficar com tudo para mim e para os meus filhos. Não. Ele dos 39 doou já, até agora, 32 bilhões. Portanto, já só, entre aspas, lhe sobram 7 bilhões. Portanto, ganhou valores gigantes e ofereceu tudo à caridade, quase tudo à caridade. Claro que, dependendo do ponto de vista, pode ser mais caridade ou pode ser mais política subversiva, perturbadora da paz social, dependendo se estamos mais à esquerda ou mais à direita. E portanto já vemos que é um personagem absolutamente fascinante e temos aqui mais um bife do lombo com ovo estrelado em cima e umas boas batatas fritas de informação para devorarmos. Ele nasceu em 1930, portanto antes da Segunda Guerra Mundial, aqui em Budapeste, na Hungria. Como eu disse, numa família de classe média, portanto não eram ricos, não herdou. O seu pai chamava-se Tivadar Schwartz. Alto Schwartz, não era Soros, não. Portanto, é mais um caso. Já vimos, por exemplo, no caso do Robert Maxwell, no vídeo do Robert Maxwell, que ele nasceu com outro nome. E, portanto, a família Soros originalmente era Schwartz de apelido. E o pai vai mudar de nome para Soros. Já vamos ver isso um pouco mais à frente. Qual era a profissão do pai? Era um advogado respeitado e também escritor. Teve uma vida bastante de aventuras, no sentido em que, na Primeira Guerra Mundial, foi capturado, preso num campo de prisioneiros de guerra na Sibéria, conseguiu fugir e, portanto, era um sobrevivente com capacidade de enfrentar situações altamente adversas. E, portanto, era uma família de classe média, de um advogado, não eram ricos, mas eram educados, tinham cultura, e o pai, sendo escritor, era um contador de histórias fantástico. Há um ponto que é interessante sobre as histórias do pai, é que
Ele contava sempre histórias de aventuras, de pessoas que estavam em dificuldades, de pessoas que atravessavam momentos complexos, mas contava pela positiva, ou seja, as dificuldades eram a aventura, a tática para sobreviver, para ultrapassar, para crescer, eram algo de entusiasmante. E em vez de contar as histórias como ai, coitadinho, estava na Sibéria e não tinha comida, era tudo, epá, e então escondi-me e depois tentei fugir e superei e disfarcei-me e mudei de nome e portanto ele passava para o filho e para os filhos a ideia de que situações adversas podem ser divertidas e podem ser um jogo de superação, desde que a pessoa não entre na lógica do coitadinho e que nem sequer fale nisso, não é? E portanto era o oposto da sociedade hoje em dia do vou-me passar à mínima coisa. Era não, é pá, que giro, pá, um desafio, vamos superar. E contava constantemente estas histórias aos filhos. Em 1936, quando o George Soros, tinha 6 anos, o pai mudou o nome da família de Schwartz para Soros, ok? Esta alteração mostra a capacidade que o pai tinha para sobreviver e para antecipar eventos. Isto é muito importante porque um investidor, como o George Soros foi, o que é que tem que ter capacidade? Uma intuição gigante para antecipar eventos e conseguir perceber o que vai acontecer antes dos outros perceberem e investir antes dos outros investirem. O pai já tinha isto. Portanto, o que é que o pai começou a perceber? Portanto, 1936 ainda é 3 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Mas o pai, atento aos eventos internacionais, começou a perceber que o antissemitismo estava a subir. Eles estavam na Hungria, não estavam na Alemanha, mas ele era atento a temas globais. E então, muito antes de começar a haver grandes perseguições a judeus, ele mudou o nome de Schwartz, que era um nome muito fácil de identificar como judaico, mudou o nome para Soros. E portanto mostra que a capacidade de identificar tendências globais e de antecipar eventos e tomar ações rápidas em função de uma certa intuição já corria na família, já vinha do pai. E portanto, misturando as histórias com esta intuição, as histórias que o pai contava, que até era escritor, com esta intuição sobre eventos globais e tomar decisões com base em intuição, o George Soros foi aprendendo com o pai, e ele diz isto, que a realidade é a própria realidade mais uma narrativa que se põe em cima, e essa narrativa pode nos ajudar. Portanto, se for uma narrativa que é vista de um ponto de vista positivo, pode nos ajudar. Ele mais tarde, nos seus investimentos, cria a teoria da reflexividade, que é que as narrativas são reflexo da realidade, mas depois a realidade torna-se também reflexo da própria narrativa. E então, identificando a narrativa, consegue-se perceber para onde é que a realidade vai. De forma muito simplificada, podemos depois ver em detalhe mais à frente. Mas é giro como tudo isto já vinha da sua realidade com 6 anos, com 7 anos, com 8 anos, já começava a fermentar, só de ver como é que o pai se comportava. É interessante. Outra coisa engraçada era como o pai tinha estas ideias da sobrevivência e de se prepararem para aventuras e tudo mais. Enquanto a maior parte dos pais tenta pôr os filhos na melhor escola possível, o pai queria pô-los em escolas más. Portanto, o pai tinha uma preferência ao contrário e dizia, não, se eu puser numa escola má, o desafio é maior, vão ter rufias como colegas, vão ter piores professores, para terem boas notas vão ter que se preparar mais e vão ter que superar o obstáculo. E, portanto, para estarem preparados para a vida, devem ir para uma escola de baixa qualidade, não para a escola de topo. É engraçado, dá que pensar, são conceitos diferentes que dá que pensar. Até 1944, a Hungria era aliada dos alemães. Era um bocado por isso que ele ia sentindo os temas do antissemitismo a fermentarem. Falámos que ele em 1936 mudou o nome, não é? E reparem que eles sobreviveram. É giro, o George Soros existe hoje. Portanto, eles sobreviveram ao Holocausto. Já sabemos isto. Portanto, todas as jogadas que foram ver resultaram que a família sobreviveu. Todas as jogadas que o pai foi fazendo tiveram um efeito prático. Mudou o nome suficientemente cedo.
Se vai mudar o nome à boca da urna quando os judeus já estão a ser enfiados em comboios, já não dá, não é? Então ele fez isso com antecedência suficiente. Portanto, ele em 36 mudou o nome. Em 1938, portanto 2 anos depois, a Hungria aprovou a sua primeira lei sobre os judeus, que era uma lei específica para os judeus húngaros, não é? O que é que dizia? Dizia que era judeu quem era filho dos judeus. Porquê é que isto é importante? Porque anulava o efeito protetor do batismo cristão. Até aqui, o batismo cristão dava um efeito protetor, porque dizia assim, não, eu sou filho dos judeus, mas fui batizado e sou cristão. Ah, ok, então este é cristão. Quando esta lei saiu, anulou esse efeito protetor que a Igreja Católica e os cristãos em geral ofereciam nesta situação. Porque diz, não, desde que seja filho dos judeus, você também é filho dos judeus. Primeiro aspecto. A segunda coisa é que proibia qualquer organização que contratasse mais do que 20% dos judeus. Portanto, no total de trabalhadores, o máximo que podiam ser judeus eram 20%, o que criava dificuldades para os judeus terem empregos, como é óbvio. Em 1939, 3 anos depois de ele mudar do nome, este limite baixou de 20% para 6%. Quer dizer que teve que haver despedimentos em massa de judeus naquelas organizações que tivessem a deixar bater nos 20%. Em 1941, proibiram o casamento de judeus com qualquer pessoa que não fosse judia. Portanto, não podia haver misturas com os outros. E, portanto, vemos que isto estava claramente a tornar-se irrespirável para judeus, mas ainda conviviam na sociedade, não é? Ainda viviam em sociedade. A partir de 1944, a coisa muda. Começou a deportação em massa de judeus húngaros. Para onde? Para Auschwitz. Em 2 meses, maio e junho de 1944, 437 mil judeus foram deportados para Auschwitz. Jorge Soros tinha 13 anos. Porquê que isto aconteceu? Porque, embora a Hungria fosse aliada dos nazis, levava a coisa um bocadinho na sua vida. Ia passando umas leis que são chatas, como eu descrevi, mas não enfiava a malta em comboios para campos de concentração. E então o que é que aconteceu? Em 1944, a Hungria era aliada dos nazis, mas secretamente tentava negociar alianças com os aliados e, portanto, tinha comportamentos que não eram completamente de lealdade total com os nazis. E o nosso amigo Adolf Hitler, amigo entre aspas, não admitiu isto, desconfiado, e ordenou a ocupação, que ocorreu em 19 de março de 1944. E, portanto, as tropas alemãs entraram pela Hungria adentro e, em março, 19 de março, ocuparam a Hungria. Em abril começou a deportação dos judeus. Portanto, já viram que houve um evento, não foram os húngaros necessariamente que quiseram juntar-se ao Holocausto, mas foram obrigados, porque Hitler não tolerava de outra maneira. Aliás, quem quiser vídeo sobre Hitler, deixe nos comentários. Basta pôr um H, que é para o vídeo não ser logo bloqueado, mas ponham um H nos comentários, já sei o que é. Vídeo sobre Hitler. Isso não é um bife do lombo, isso são 2 bifes do lombo. Isso é matéria a séria, percebemos exatamente quem é que foi o Hitler, uma das pessoas mais negras da humanidade, considerado um dos maiores vilões de todos os tempos, e não é? Quem era ele como pessoa? Acho que é interessante investigar. Isto é um mega vídeo, deixem nos comentários um H. Bom, como veem, este canal não tem tabus, podemos ir a qualquer pessoa. Porque o conhecimento é conhecimento, Era o que mais faltava, que agora não pudéssemos estudar o que queremos estudar. Bom, uma das coisas que os nazis faziam era... eles evitavam lidar com os judeus de todas as formas e mais algumas. Então criavam umas coisas que era o Jewish Council. O que é que era isto? Obrigavam, de certa forma, os próprios judeus a organizarem a perseguição aos judeus.
E então selecionava um grupo de judeus que ficava no Jewish Council, que trabalhava para os nazis e que organizava as perseguições, os temas logísticos dos comboios, quem é que ia ser apanhado em casa e levado para não sei para onde, quem é que tinha determinados papéis, quem é que não tinha, e que tinham que organizar uma espécie de um censo para depois os judeus poderem ser processados. Era uma coisa horrorosa em que eles punham judeus contra judeus, de certa forma. Claro que a contrapartida era quem estava no Jewish Council tinha uma certa proteção, porque era útil aos nazis. Eles não queriam lidar com os judeus e, portanto, punham outros judeus a lidar com eles. Esses que estavam no Jewish Council tinham uma certa proteção que não durava muito, porque a essa altura aquilo rodava, olha, sais tu e entra outro. Mas como oferecia uma certa proteção, o pai de George Soros pôs o filho no Jewish Council. E, portanto, os George Soros, e aqui começam logo as polémicas que há fortíssimas à volta de George Soros, a dizer que ele sobreviveu porque ele próprio perseguia os outros judeus e que ele passou para o lado dos nazis. Mas vemos que não era bem assim, ele tinha 13 anos, não é? Ele tinha 13 anos, era uma criança. O pai não queria que o filho fosse posto num comboio para Auschwitz com morte certa. Conseguiu, através dos seus contactos, arranjar-lhe um posto no Jewish Council, que garantia que ele, pelo menos amanhã, não vai para o comboio, na próxima semana também não vai, está a fazer coisas, está a ser útil. Para os nazis, claro. E, portanto, ele trabalhou lá, fazia trabalhos de mensageiro, coisas administrativas, coisas que uma criança possa fazer. E por isso é que muitas vezes se diz que George Soros andava de porta em porta a identificar nazis. Não quis ir ao trabalho do Jewish Council, tinha que entregar cartas às pessoas a dizer para se apresentarem, para não sei o quê. Tinha que fazer. Era um miúdo, era uma criança que era um mensageiro. Eu agora, depois de estudar isto, por isso é que é interessante perceber, eu próprio tinha aquela ideia simplificada, esse gajo é um psicopata, que sendo judeu ajudou os nazis. Não é bem assim, não é bem assim. Era uma criança que o pai tentava salvar. Vamos dizer isto desta forma. Entretanto, o pai também sabia que isto do Jewish Council era uma tática que funcionava temporariamente, portanto, mais tarde ou mais cedo iam bater à porta a dizer: olha, o seu filho agora vai para o comboio porque há mais 2 para entrarem para o Jewish Council, a equipa vai rolando. Então o pai começou a planear a próxima jogada. E o que é que ele fez? Começou a ligar aos seus clientes no tempo de advogado. Ele cada vez fazia menos coisas de advogado, porque era judeu, perseguido por toda a gente. Ele próprio tinha que ter um cuidado enorme para não ir parar no comboio. O que é que ele fez? Começou a ligar aos ex-clientes da advocacia que eram cristãos e perguntava se eles lhe podiam dar os documentos dos filhos deles. Ao fim e ao cabo, a certidão de nascimento, bilhetes de identidade, qualquer documento que eles pudessem dar dos próprios filhos. Porquê? Porque ele, a partir daí, podia dizer que os filhos eram aquelas crianças, mandavam parar, ele, olha, não, nós somos cristãos, está aqui a certidão de nascimento com outro nome, que era o nome de um cliente. Ele ligou a muitos, toda a gente dizia, nem posso estar a falar sobre isso, porque senão ainda também sou preso pelos nazis, e eu isso agradeço que não me pressione, que não me insista, tenho muita pena dos seus filhos, mas não há nada que eu possa fazer. Mas houve uma família cristã que disse, tudo bem, eu vou-lhe dar os documentos dos meus filhos, e vou declarar que perdi os documentos e vou pedir outros, e portanto, atenção que vai haver 2 crianças com o mesmo nome, não é? E com os mesmos dados. E ele, a partir daí, o George Soros e os irmãos passaram a ter documentos de cristãos, ok? Portanto, como veem, o pai era super ativo para salvar a família, não era ficar a olhar à espera do que é que vai acontecer, era super ativo para salvar a família. Então eles tinham já documentos cristãos. Ajudava uma coisa que o George Soros era loiro de olhos azuis e, portanto, disfarçava. E, portanto, naquele contexto disfarçava. E, aliás, o pai fez uma coisa que foi quando saiu a obrigatoriedade de pôr a estrela amarela na roupa, que todos os judeus tinham que usar, a maior parte das famílias judaicas fechou-se em casa, porque não queria ir para a rua com a estrela, tinha medo do que ia acontecer. O pai fez ao contrário, disse ao George Soros, ouça, temos que ir já para a rua, vamos já pôr isto, temos que ir já para a rua, porque no primeiro dia as pessoas ainda vão estar meias paralisadas, e pronto, e a melhor altura para nós testarmos o efeito disto é antes das pessoas ganharem uma forma de reagir à estrela.
E então saíram, passeavam pela cidade, aqui em Budapeste, onde eu estou, e andaram de comboio e ouviram comentários a dizer assim, nunca imaginei que fossem judeus, mas loiro de olhos azuis, nunca imaginei, olha, engraçado e tal. E daí eles começaram a perceber, olha, o nosso aspecto protege-nos. O nosso aspecto protege-nos. Se nós não dermos nas vistas, se andarmos na rua sem a estrela e com os documentos da outra família no bolso, se formos mandados parar, dizemos que somos estes tipos que são cristãos, safamos-nos. Entretanto, o pai também sabia uma coisa, que é, eles não podiam ficar na casa onde estavam, porque alguém deste Jewish Council ia organizar as moradas dos judeus e os nazis iam lá bater à porta. E então ele começou à procura de famílias, mesmo cristãs, para acolherem os filhos, e queria deixar um filho em cada casa diferente para, se algum for capturado, não capturarem os outros. Distribuir o risco. Conseguiu isso. O Jorge Soros ficou em casa de um funcionário do governo do Ministério da Agricultura, acho que se chama Baunbach, uma coisa assim deste género, que o acolheu, mas que exigiu um pagamento. Disse, eu vou ter que alimentar o seu filho, eu vou ter que lhe dar um quarto, um sítio para dormir, tudo mais, e exige um pagamento e mais. E ele tem 13 anos, tem que me poder ajudar no meu trabalho. Porque ele não posso sair de casa e deixá-lo aqui sozinho. Mas reparem que este funcionário estava a correr um risco gigantesco de aparecer lá uns tipos das SS a dizer assim, desculpa lá, mas você anda a esconder os judeus aqui em sua casa. Ele tinha que dizer, não, é um afilhado. Eu estava combinado ele dizer que era afilhado cristão, que está em casa, eu sou o padrinho, ele é afilhado, vem ficar uns dias comigo. E por isso é que há a história do depois o Soros andar a fazer inventários de propriedade dos judeus. Há essa história, está em entrevistas pessoalmente ao Jorge Soros, que é fácil de ver, em que ele até se ri, pergunta-lhe, mas você não está chocado? Eu já tinha visto essa entrevista e não interpretei, julgo, corretamente, agora estudando percebe-se melhor. Você não está chocado de andar a fazer inventários de bens a expropriar aos judeus? Ele ri-se nessa entrevista, uma entrevista muito antiga, e dizem, não era a minha sobrevivência, ri-se. Só vendo a entrevista parece mesmo um sociopata que ainda se ri de expropriar, mas ele está-se a rir porque quer dizer, ele era o afilhado do funcionário do governo, o funcionário do governo ia fazer isso, ele ia acompanhar, era o miúdo que acompanhava, ajudava a tomar notas, não era mais do que isto, era uma estratégia de sobrevivência. Com este Baunbach. Há um caso emblemático que o Soros está envolvido, está a começar-me a cair água em cima, será que vai começar a chover? Era uma estreia, fazer isto à chuva. Bom, há um caso emblemático que foi a expropriação de uma das famílias mais ricas da Hungria, que eram os Kornfeld. Podem pensar, está bem, isso é um detalhe, porquê estás a falar nisto? Não, porque é engraçado. Os Kornfeld eram uma das famílias mais ricas da Hungria, e combinaram com os nazis um acordo que foi o seguinte: nós vamos fugir para Lisboa e vocês deixam-nos fugir, por isso é que eu estou a contar a história, porque é engraçado, porque é para Lisboa, e vocês deixam-nos fugir com a contrapartida que nós abandonamos tudo o que temos. E portanto, nas famílias mega ricas havia este género de solução em que para os nazis era quase mais prático dizer, olha, foge para Lisboa, foge para onde quiseres, foge daqui, mas abandonas tudo. Depois o Estado chega lá e diz, não, isto é propriedade que foi abandonada, alto. Como foi abandonada, expropriamos, vai para a Alemanha. E então o Jorge Soros foi envolvido no inventário, porque foi com o tal Baunbach, o tal funcionário do governo, fazer um inventário das obras de arte, do mobiliário, das pratas, das cerâmicas que a família tinha deixado numa das quintas que tinha abandonado, não é? Bem, neste momento estão aqui pingos de água em cima, mas isto não está com ar de que vai chover, não sei de onde é que vem esta água, se calhar é um gajo que me quer mandar calar. Bom, não nos rendemos, se o tipo aguentou os nazis, nós aguentamos uns pingos de água. O calor também pressiona. Arranjei aqui uma sombra, mas o calor também pressiona. Bom, uma coisa que eu acho giríssima, que encontrei em várias entrevistas, é que Jorge Soros diz frequentemente, e sem dúvidas não é hesitante, é sem dúvidas, que 1944 foi o ano mais feliz da sua vida. Portanto, o ano em que ele andou a fugir dos nazis, escondido em casa do Baunbach, separado da família toda, com documentos falsos, a evitar ser capturado e risco de morte, não é? Porque captura é igual a morte horrorosa em Auschwitz.
captura é igual a morte, pá, não nos enganemos nisto. Captura é igual a morte. Foi o ano mais feliz da vida dele. É giro, pá, porque é tal noção de que gerir a narrativa é mais importante do que a realidade. A realidade é, os nazis querem me matar e querem matar a minha família toda. Já perdemos tudo, já nem vivemos uns com os outros, já estou com um nome falso em casa de um tipo, já estou a fazer inventários de outros judeus que também lhes roubaram tudo. Isto é a realidade, mas a narrativa é uma aventura. A narrativa é pela positiva, é uma aventura. Pá, estamos-nos a escapar, é o agente secreto, é o aventura, é os papéis falsos, agora passo por cristão, olha, enganei o gajo, não me apanharam, vou ganhar. E portanto, uma coisa que pode ser vista como horrorosa, também pode ser vista como uma aventura fantástica. E portanto, 1944 foi o melhor ano da vida dele, um ano que qualquer outra pessoa diria, pá, que foi o pior ano da vida. E um desastre completo. É giro, pá. É giro. Confesso que este momento é para quase que vale a pena dar pausa para refletir. Perseguido pelos nazis em situação extrema, foi o melhor ano da vida dele. É uma aventura. Porquê? Controlo da narrativa. Epá, este tema da narrativa é crítico para se perceber o pensamento de Jorge Soros. É crítico para se perceber o pensamento de Jorge Soros. Bem, epá, entretanto o caderno já começa a ficar borrado, pá, com os pingos d'água. E portanto, e reparem, o tipo que diz que foi o melhor ano da vida dele não é um tipo que os outros anos foram uma miséria. É um tipo que se transformou numa das pessoas mais ricas do mundo, não é? Que acabou em Manhattan, com mega casas, com tudo e mais alguma coisa, com tanto dinheiro que doou 32 bilhões de dólares para a caridade. Portanto, não é um tipo que os outros anos foram ainda piores. Mas o melhor ano da vida dele, para ele, foi o ano em que andava com o pai nas aventuras de fugir aos nazis. Epá, isto é bestial. Isto é bestial. Epá, isto vale a pena toda a gente pensar nisto uma vez por dia. Vale a pena toda a gente pensar nisto uma vez por dia. Vale mesmo a pena. Portanto, é a capacidade de modelar a realidade, adotando uma narrativa que traz vantagem, adotando uma narrativa que traz vantagem. Ele mais tarde nos investimentos faz isto a toda a hora. Bom, entretanto o que é que acontece? Os alemães estavam a começar a perder a guerra. Quem é que vem entrar? Exército Vermelho. Vêm os russos. Os russos invadem Budapeste, aqui onde eu estou, invadem isto tudo. Se tiram daqui os alemães e invadem. O que é que a população pensa? Vamos ser salvos pelos russos. Sucede que os russos não vinham salvar a população. Os russos vinham combater os alemães, mas não tinham nenhuma intenção de ajudar o povo húngaro. É engraçado, e portanto ele aí percebe que a realidade é mais complexa, não é, do que parece. Não é os bons e os maus. Estavam cá os nazis, pá, que eram brutais, não é? Que eram brutais. Vão ser salvos, vêm os salvadores, vem o Exército Vermelho. Ainda é pior, quase. Pá, o que acontece? Começam violações em massa, pá, e depois isto há descrições, para que eu não vou alongar muito, mas violações repetidas. Eles iam a casa, batiam à porta e diziam assim: mulheres aqui dentro, o que é que há? Desde miúdas de 14 anos a avó, vêm todas connosco, voltam ao fim do dia. Ninguém podia dizer que não, quer dizer, tinham que sair logo, se não levavam todos os tiros, matavam toda a gente. Eles tinham capacidade discricionária de matar pessoas, bastando acusá-las de serem colaboradores com os nazis. Portanto, tinham capacidade de execução sumária, sem julgamentos, sem nada. O que dava aos soldados russos uma capacidade de aterrorizar qualquer pessoa. A mínima coisa enfiava um tiro numa pessoa. Portanto, violações repetidas, constantes, famílias juntas a serem violadas. Bem, uma coisa horrorosa. Pilhagens, entrarem pelas casas adentro, roubarem coisas que os nazis não faziam. Os nazis queriam matar os judeus, não é? E queriam controlar o território. Estes tipos tinham um desprezo total pelo indivíduo. O que interessava era o Estado, era um desprezo total pelo indivíduo, violações, pilhagens, execuções sumárias. E uma coisa curiosa, quando os nazis saem, eles podem finalmente deixar de estar escondidos nas casas dos cristãos e voltam para a casa deles. A casa deles tinha a cozinha explodida por uma bomba dos russos. Portanto, na cabeça de um jovem só de 13, 14 anos enquanto andavam aqui os nazis ainda tínhamos casa. Agora, a cozinha foi arrebentada com uma bomba dos russos,
que nos vieram salvar, é para salvarem, mas destruíram a nossa casa, agora nem casa temos, não é? Portanto, percebam como é que se forma a personalidade e, portanto, ele rapidamente percebia que nenhum regime de poder concentrado, seja os nazis, seja os comunistas, é seguro. Todos esse tipo de regimes trazem ameaças e nem os que os salvavam eram melhores do que a ameaça nazi, não é? Mesmo os comunistas eram quase ainda piores do que os nazis. Isto é um judeu a falar. E, portanto, em vez da libertação, nova tirania e sem regras. Nova tirania e sem regras. Isto também é curioso. A tirania com regras permite-lhe sobreviver. Ele sabia que se tivesse os papéis cristãos, sobrevivia. Quando aparecem os russos, nem interessa se não é questão, é violar as irmãs, a mãe, a avó, roubarem-lhes tudo, matarem pessoas só por enfiarem um tiro numa pessoa no meio da rua. E é curioso. E isto ajuda a perceber cada vez mais as obras de caridade que ele faz, que são todas para subverter a autoridade. Reparem que usei a palavra subverter, porque eu próprio acho aquilo um bocado subversivo, as obras do Soros. Mas percebo agora, eu antes não percebia, dizia assim, este gajo é um sociopata maligno. Agora tenho a sensibilidade para perceber que realmente passou pelos nazis, passou pelos comunistas, já não quer mais autoridade e, portanto, tem bilhões de dólares a correr contra a autoridade, que desorganiza as sociedades. Por isso é que dizem que ele é subversivo, porque quando não há autoridade nenhuma, fica tudo em caos. Mas percebe-se que ele pode preferir esse caos de liberdade do que uma ordem sufocante. Consegue-se perceber? Está a ser interessante, tem que deixar o like, Cair água em cima, calor, na rua, em Budapeste, a ensinar quem é o Jorge Soros. A ensinar porque eu tive que aprender, horas a estudar para agora partilhar convosco. Isto eu tenho mesmo que partilhar, porque é tão interessante, Dá tanto que pensar, aprende-se tanto a fazer isto. Eu tenho que partilhar, pode ser que uma ou duas pessoas consigam absorver este sentimento que eu estou a tentar passar. Nenhum poder absoluto traz segurança. É a ideia-chave com que ele ficou disto. E, portanto, também é giro perceber quando se diz, mas o Jorge Soros mais tarde, nos mercados financeiros, ganhou fortunas porque corria riscos fora de controle, riscos gigantescos. Ele próprio tem descrições de estar quase à beira de ataques cardíacos, com arritmias, com tudo. Riscos financeiros gigantes. Nada disto é comparável com os riscos que o pai dele correu para o salvar. Não é? Para a maior parte das pessoas são riscos financeiros gigantes. Para ele mas não estou em risco de vida. Posso perder bilhões de dólares, não é? Hoje à noite, mas não estou em risco de vida. Nada é comparável com aquilo que ele atravessou. Foram duas tiranias, foram os nazis e os comunistas russos, não é? Ajuda a perceber, não é propriamente só, pode ter ficado um sociopata, não é? Porque essas características também se desenvolvem com aquilo que se vive em criança. Pode ter ficado um sociopata, mas percebe-se porquê? Acho que é interessante perceber porquê. Ele imediatamente a seguir à guerra, isto agora vem umas partes que é o início da sua percepção financeira. O que é que ele vê? Estava tudo partido, não é? Tudo partido, os russos ocuparem tudo, as pessoas tinham que ter algum dinheiro e então o que é que eles tentavam fazer? A maior parte das pessoas tentava-se livrar de algumas coisas que tinham. E entre das coisas que tinham, houve dois aspectos que chamaram a atenção ao Soros, que era venderem pequenas peças de ouro. Portanto, as famílias precisavam de dinheiro para comer, tinham que vender um colar, uma pulseira, venderem pequenas peças de ouro. E ele achava engraçado porque as peças de ouro foram compradas como uma pulseira, mas quando eram revendidas já eram compradas com base no peso do ouro. E, portanto, a pulseira tem um valor, o peso do ouro tem muito menos valor do que a pulseira, porque o design não tem valor para quem compra no mercado de segunda mão. Então cá está mais uma vez ele a perceber a importância das percepções. Aquilo são X gramas de ouro, mas quando se conta que é uma pulseira muito bonita da marca X, da marca Y, do designer Z,
aquelas mesmas gramas de ouro valem mais, mas no fundo aquilo é só uma percepção, que se a pessoa quiser vender aquilo já só conta outra vez as gramas. Pronto, primeira coisa que ele começou a perceber. A segunda coisa que ele começou a perceber foi isto, os nazis tinham feito a Operação Bernhard. O que era a Operação Bernhard? Foi uma operação financeira que os nazis desenvolveram para tentar arruinar a Grã-Bretanha. Então o que eles fizeram? Os próprios nazis falsificavam libras e lançavam as libras falsas no mercado, de forma a fazer colapsar a libra esterlina, a libra da Grã-Bretanha. Essas libras falsas, depois da guerra, continuaram a ter valor, valiam menos do que as libras verdadeiras, mas para ele aquilo era a mesma coisa, uma folha de papel igual à original, portanto feita pelos nazis com maior cuidado com a tecnologia que tinham, e as pessoas continuavam a querer aquelas notas por um valor menor do que a nota verdadeira. Mas tudo aquilo é percepções. O que é que interessa se foi emitido pelos nazis ou pelo Banco de Inglaterra? Aquilo é exatamente igual. Então ele começou a perceber mais uma vez o tema da narrativa, o tema das percepções, ele a notar isto. E outra coisa que ele percebeu foi as pessoas queriam ainda ter essas notas falsas de libras, porque não queriam estar expostas à moeda da Hungria, que nem sei o que era nessa altura, e então continuavam a ter interesse em ter as notas de libras falsas, e muitas vezes as pessoas pediam-lhe para ir comprar as libras falsas com a moeda local e davam-lhe uma comissão, uma percentagem. E o que é que ele percebeu? Isto é interessante. Imaginem agora valores fictícios, não é? Mas só para ajudar a perceber a lógica. Imaginem que a comissão era 5%. Não sei se era 5%, se era mais, se era menos, não interessa. E alguém lhe pedia para comprar um valor de 100 libras ou o que fosse, ok? 5% de 100, portanto, se ele voltasse com as libras, ficava com 5 para ele. Mas se ele conseguisse negociar muito bem, dizer, não, mas isso é falso, não vou pagar tanto, e a mesma quantidade pagasse só 80, ele ganhava 5% de 80, ganhava 4. Portanto, quanto melhor negocia, pior ele ficava. Aliás, é um pouco quando nós vamos comprar uma casa e temos uma agência imobiliária que ganha uma percentagem, a agência imobiliária não tem nenhum incentivo em ajudar-nos a baixar o preço. Porquê? Porque quanto mais baixo, menos comissão ele ganha. Então ele estava a ver, isto está tudo errado. Isto está tudo errado. Primeiro ponto, portanto, se eu comprar por 100, ganho 5. 5% de 100 são 5. Se eu comprar por 80, poupei 20%, mas só ganho 4. Portanto, ninguém tem incentivo em ajudar os clientes. Primeira coisa que ele percebeu. A segunda coisa que ele percebeu foi que ajudar a comprar não era um negócio. O que era um negócio era comprar. Ajudar a comprar não era um negócio. O que era um negócio era comprar. Porquê? Vamos ver este cenário. Se comprar por 100, ganha 5. Se comprar por 80, ganha 4, que é 5% de 80. Se ajudar a comprar, não é? Mas imagina que alguém diz que quer as libras e ele compra por 80 e vende por 100. Ganhou logo aqui 20 e ainda ganha mais 5% dos 100. Mais 5, ganhou 25. Então em vez de ganhar 4 ou 5, ganhou 25. Portanto, se ele tiver liquidez para comprar e vender, que é o que se chama ser um market maker, ganha-se muito mais do que sendo um intermediário. E a partir daqui é que ele percebeu que, de alguma forma na vida dele, mais à frente, que neste momento não era possível, ele tinha que ser capital, ele tinha que ser um market maker. Ele tinha que ter capacidade para comprar e para vender. Perceberam a lógica? Podem dar pausa e perceber isto. Se comprar por 100 ganha 5, se comprar por 80 ganha... Se ajudar a comprar por 100 ganha 5, se ajudar a comprar por 80 ganha 4. Se ele próprio comprar por 80 e vender por 100 ganha 25. E portanto a importância de ser market maker, aportar liquidez e tomar risco. Entretanto, as forças soviéticas começavam a ocupar o terreno. As forças soviéticas começavam a controlar tudo. E o pai, mais uma vez, antecipava sinais. E decidiu que ia mandar a família toda para fora da Hungria. Disse, pá, tem que sair já daqui, porque nós vamos ficar aqui presos. Não podemos ir todos juntos, porque somos todos juntos, vamos ser barrados, mas é a mesma estratégia que os nazis, vamos nos separar e vai um para cada lado, e vai um de cada vez tentar fugir. A mãe do Jorge Soros não quis ir, porque achava que o pai era muito mulherengo e, portanto, se estivesse sozinho ia acabar por arranjar mais umas amantes, e portanto disse, não posso ir, temos que estar juntos, não podemos sair.
Isso bloqueou os pais dentro da Hungria, porque já em conjunto não conseguiam sair, e só os filhos é que foram saindo. Os pais acabaram por ficar presos na União Soviética por causa disto. E como é que ele tirou o filho George de lá? Portanto, obteve documentos semifalsos de estudante, que lhe permitiram viajar para a Áustria, alegando que era estudante na Áustria. Que idade é que ele tinha? 16 anos. Já vimos muitas vezes, noutras histórias, o tema dos 16 anos. Vimos no Robert Maxwell, vimos no Safra, vimos no Putin, o tema dos 16 anos. Ele foi para a Áustria. Da Áustria viajou, de Viena da Áustria viajou para a Suíça, para Berna. Portanto, o que era difícil era sair da União Soviética. Depois de sair, havia um desafio. Não tinha dinheiro, mas já tinha liberdade. E então, depois de sair, saiu da Hungria para a Áustria, da Áustria para a Suíça, Berna. Em 1947, 2 anos depois da Segunda Guerra Mundial, foi aceite na LSE, London School of Economics. Portanto, foi aceite numa das melhores universidades do mundo, a London School of Economics. Tinha 17 anos. Portanto, vemos como a vida dele não foi fácil. Abandonou os pais, ficaram fechados na União Soviética, na Hungria. Teve que ir para a Áustria, da Áustria passar para a Suíça, da Suíça conseguiu chegar a Londres e ser aceito na London School of Economics. Ajudou que em Londres já havia na altura algumas políticas de apoio a refugiados, se calhar um pouco como há hoje na Europa, e portanto isto tudo vai formando, estão a perceber que ele mais tarde quer ajudar os movimentos migratórios, porque ele próprio beneficiou disso, ajuda a perceber que ele quer fronteiras abertas. Para ele foi crítico conseguir fugir e não ficar preso na União Soviética. Ajuda, mas o que ajudou mesmo mais foi que ele tinha cartas de recomendação da comunidade judaica, que eram valorizadas da London School of Economics, e para além de economia, que era um curso se calhar mais procurado, ele mostrava forte interesse por filosofia. E isso para a escola era mais fácil encaixá-lo, porque se calhar não há tanta gente à procura de filosofia. Ele queria muito e nas entrevistas da universidade ele até sabia qual era o professor com que queria trabalhar, que era o professor Karl Popper. E ele dizia, eu quero ir para o curso de filosofia, tenho interesse por economia ou por filosofia. Sou apaixonado por filosofia e quero ir estudar com o professor Karl Popper. Eu dizia, mas porquê o Karl Popper? Perguntavam lá na escola. E ele sabia até o que é que o professor tinha feito. Ele disse, não, porque eu já li o livro do professor, que é o The Open Society and Its Enemies. The Open Society and Its Enemies. Portanto, agora temos aqui uma coisa que vale a pena fixar. Open Society. The Open Society and Its Enemies. Como é que se chamam as fundações do Jorge Soros? Open Society, ainda hoje, ok? É Open Society Foundation, e depois há em montes de países isto. Portanto, ele foi profundamente influenciado por este livro do Karl Popper, e por ter lido o livro, ser influenciado pelo livro, sabia o nome do professor. Quando chegou às entrevistas para a London School of Economics, embora fosse um pobre miserável, porque ele não tinha trabalho, tinha fugido sem nada da Hungria, tinha efetivamente, sabia o que queria. Não era um totó que estava ali a ver se o aceitava de qualquer maneira. Ele sabia o que queria. É interessante, isto é interessante perceber. Não era um totó que aceitava qualquer coisa. Queria filosofia, queria o Karl Popper, sabia o nome do livro do professor e já leu o livro. E tanto o impressionou que ainda hoje as fundações dele se chamam Open Society. É giro. Ele terminou a licenciatura em Filosofia em 1952 em Londres. Durante estes anos viveu em pobreza quase extrema. Portanto, ele estava em Londres, mas não tinha recursos nenhum. Portanto, passava fome, passava frio, não tinha dinheiro, não tinha nada. Teve vários empregos humildes que ia arranjando, como empregado de mesa, carregador em estações de comboio e até vendedor de souvenirs a turistas. Portanto, vemos que não foi fácil. Sozinho em Londres.
e ia recebendo também pequenas ajudas, quase esmolas, da comunidade judaica. Ele até refere que tinha sofrimento extremo de solidão e de falta de contacto físico, porque as inglesas não lhe ligavam nenhuma, portanto ele não conseguia relacionar-se com as inglesas lá na escola, na London School of Economics, que é uma escola de elite, portanto a maior parte dos colegas eram classe média alta ou até ricos, e ele era o refugiado que foi aceito por ser da Hungria, refugiado judeu. E tem uma coisa engraçada que é, os nazis não gostavam dele, certo? Os nazis não gostavam dele. Ele foi para uma sociedade aberta, Londres, Inglaterra, pensava que aquilo ia ser, agora sim. Chega lá ainda era pior, ao fim e ao cabo ninguém, por exemplo, as raparigas não falavam com ele. Atenção para os brasileiros que raparigas é moça, é meninas, tem significado diferente no Brasil e em Portugal. Eu estou a falar português de Portugal, em que rapariga significa menina, portanto as colegas dele na universidade não queriam falar com ele, não queriam ter nenhuma relação com ele, não queriam ter nenhum contacto com ele, e ele tinha alguma dificuldade, por exemplo, em ter uma namorada ou relacionar-se com mulheres naquela altura, e até mesmo amigos, portanto, até mesmo amigos era solidão profunda, porque ele era considerado um miserável, de certa forma, que ele disfarçava muito bem, porque ele já tinha a percepção que ele nunca podia deixar os outros perceberem que ele era um miserável. E portanto ele escondia isso, e agora vou contar um episódio engraçado, que foi, ele nessa altura percebeu que todos os colegas dele tinham dinheiro, e o que é que faziam? Iam esquiar, iam para a Suíça, iam não sei o quê, e ele não tinha dinheiro nem para comer, ok, praticamente. E ele inventou uma história que é giro, que ele pediu a um colega da escola, na universidade, 100 libras emprestadas para ir esquiar na Suíça. E ele conta isto ainda hoje, porque ele diz, se eu fosse pedir 100 libras na altura, hoje são 5.000 libras, atenção, portanto são 6.000 euros ou uma coisa assim. Ele pediu a um colega o equivalente a hoje a 5.000 libras emprestadas. Para ir esquiar na Suíça, e o colega emprestou-lhe, ele disse, olha, os meus pais agora não estão, não sei o quê, mas eu na próxima semana quero ir esquiar, para não estar a atrasar, faz-me o seguinte, empresta-me as 5.000 libras, que eram 100 libras na altura, mas estou a dizer 5.000 para percebermos a dimensão do empréstimo, que é muito significativo. Vou esquiar, descontrair um bocado, depois quando voltar eu pago-te. E o outro emprestou-lhe, ele tinha a noção clara que se pedisse o dinheiro para ir esquiar, porque os pais hoje não estavam, era difícil comprar o bilhete de comboio ou de avião ou do que fosse para ir. O outro emprestava-lhe, porque compreendia, estamos todos aqui na classe social elevada, gostamos de esquiar, gostamos de ir para a Suíça, compreendo perfeitamente. Se ele dissesse, empresta-me o mesmo dinheiro para eu comer, o outro ia-lhe dizer que não, ia rejeitá-lo. E portanto ele tinha que se manter dentro daquela esfera, de alguma forma. E então reparem que a noção dele das percepções e das narrativas estava a aprofundar-se. Ele começava a perceber que as pessoas, com determinadas narrativas, dão-lhe o que ele quer. E então deram-lhe as 100 libras, que é o equivalente a 5 ou 6 ou 7 mil euros hoje, para ir esquiar na Suíça. Então o miserável foi esquiar para a Suíça. O que aconteceu? Quando chegou à Suíça para esquiar, não tinha grande experiência, partiu uma perna. E quando partiu uma perna, ativou o seguro do resort para lhe darem uma indemnização. E deram-lhe uma indemnização que foi mais do que as 100 libras. Portanto, ele quando voltou, pagou e mesmo ao outro. Portanto, o prestígio dele na escola, tudo bate certo. É como se os pais lhe tivessem dado o dinheiro para esquiar e ele pagou ao outro. O prestígio dele começou a bater certo. Mas ele não ficou por aí. Ele depois, ele tinha recebido a indemnização, mas não disse nada a ninguém. Foi ter com a comunidade judaica, que tinha uns sistemas de apoio social para judeus, e disse, ouça, tive um acidente, preciso de ajuda. E eles deram-lhe outra vez mais dinheiro, mas estamos a perceber, por exemplo, 100 libras são, volto a dizer, são mais de 5.000 libras hoje. Dá para viver bem durante algum tempo. Sobretudo para alguém que não gasta nada, não é? Para um miserável total. E então abusou do sistema porque recebeu uma compensação do resort e depois, sem precisar desesperadamente, foi à comunidade judaica e pediu outra vez e deram-lhe outra vez. Recebeu 2 vezes, que ele considera, ele próprio, eticamente reprovável, não é? Porque abusou da caridade dos outros, e é por isso que ele hoje, até hoje, dá instruções nas suas fundações para não investigarem quem é ajudado. Ele diz que é melhor errar por excesso de generosidade
do que errar por não ajudar quem realmente precisava. Portanto, mais vale que ser roubado, mais vale que deixem abusar da fundação até dentro de certos limites, não investiguem muito, não procurem muito, e se alguém tiver um bocado a esticar a corda, deixa esticar, porque isso pode criar mais à frente. No caso dele, resolveu-lhe um bocado o problema do status, não é? Resolveu-lhe um bocado o problema do status, a partir daí começou a ter mais envolvimento na escola, era credível, foi esquiar na Suíça, voltou, tinham-lhe emprestado o dinheiro, ele pagou de volta, como se os pais lhe tivessem dado o dinheiro, começou a entrar naquele grupo de outra forma, não é? E quebrou-lhe um bocado a tal solidão que estava a ficar já psicologicamente a afetá-lo. E portanto, mais uma vez, vemos como a sua experiência pessoal depois altera a sua forma de ver a filantropia. A maior parte das fundações é cuidado, testes, investigações, não podemos ser abusados, temos que ver a quem é que vamos dar. Ele prefere dar, olha, se nos enganamos e demos a um tipo que não precisava, pode ser que ele com isso consiga fazer qualquer coisa. E portanto, alguma latitude e preferir errar por excesso do que errar por defeito. É engraçado. Mas é giro ver isto, portanto, percebermos isto. Ele estava mais isolado em Londres do que estava em território nazi. Não é? O que é que isto faz na cabeça dele? É dizer, isto realmente, se eu não for influente, se eu não for rico, se eu não for poderoso, se eu não for influente, mesmo as sociedades abertas não querem saber de mim, não me ligam. Não é por ser judeu ou não, é porque se fores miserável as pessoas não querem estar contigo. As pessoas com quem ele queria estar, que eram os da London School of Economics, miúdas giras, que iam esquiar, não sei o quê, não queriam saber dele para nada. É interessante perceber isto. Isto forma a necessidade absoluta dele depois de acumular dinheiro. Terminando a faculdade, conseguiu um emprego no Reino Unido, portanto, aquele esforço valeu a pena e começou a trabalhar numa empresa, um banco mercantil de pequena dimensão, que era Singer & Friedlander, em Londres. Singer & Friedlander, em Londres. Trabalhou lá 3 anos, entre 1953 e 1956. Foi analista, que era uma posição modesta, mas já tinha um saláriozito, já ia começando a sair daquela miséria absoluta. Até que ele decide que, isto é Inglaterra, foi bom, mas eu aqui não vou conseguir atingir o nível que eu quero. E então viu onde é que há, já que eu estou na área de investimentos, onde é que há os grandes bancos de investimentos? É em Manhattan, em Nova Iorque. E então mandou uma carta para todos os grandes bancos de investimentos de Nova Iorque e outros médios também, mas mandou cartas a muitos, sempre a dizer a mesma coisa. Olha, eu sou um refugiado húngaro, fui aceito na London School of Economics, acabei, estou a estudar em análise financeira, sei muito sobre o ecossistema de investimentos na Europa que vocês talvez não saibam, e eu vou ajudar-vos a resolver esta lacuna de não saberem da Europa durante 5 anos, porque eu depois de 5 anos vou ganhar tanto dinheiro que vou me tornar filósofo. Uma carta completamente arrogante, mas tinha uma coisa clara, que era o que é que ele aporta, não é? Ele mostrava que era honesto no sentido de que sabia o que queria. Só quer trabalhar 5 anos, ganhar uma fortuna em 5 anos e passar a ser filósofo para o resto da vida, mas vou-vos ajudar a perceber o ecossistema de investimentos na Europa. Portanto, ele de facto tinha a noção, mais uma vez, da narrativa. Se ele dissesse, eu preciso de um emprego, não. Se ele disser assim, não, eu vou-vos dar uma coisa que vocês não têm, alto, pode ser que resulte, e resultou mesmo. Portanto, ele mandou dezenas de cartas, nenhuma teve quase resposta, mas houve um que foi aceito. Que foi a firma F.M. Meyer, uma firma já em Wall Street, F.M. Meyer, que achou interessante a ideia dos ativos europeus, no sentido aqui em Nova Iorque ninguém olha para isso, ninguém está a olhar para ativos europeus. É um nicho praticamente ignorado. E então vamos dar a oportunidade a este jovem de mostrar que oportunidades é que existem na Europa. E fizeram-lhe uma proposta para ele ir para Nova Iorque, para Manhattan, trabalhar nesta firma F.M. Meyer. Com 26 anos estava em Manhattan, ok? Analista de ações europeias. Agora é engraçado, a origem húngara dele, que sempre o penalizou, de repente em Manhattan era um ativo escasso. Era um tipo da Europa, veio da Hungria, tinha passado pela Suíça em Berna, uma narrativa, já tinha estado na Áustria, na Suíça, em Londres, estudou numa universidade top
LSE, London School of Economics, professor Karl Popper, conseguia contar esta história, e aquilo que o penalizava de ser refugiado húngaro, em Manhattan era ao contrário. Era um tipo europeu, conhecedor de investimentos na Europa. Era a narrativa que ele contava. Mais uma vez, a importância do controle da narrativa. E começou a ganhar reputação como conhecedor de ativos europeus, que pouquíssimas pessoas, ao fim e ao cabo, ocupam um nicho que os outros não ocupavam. E, portanto, quando a Maria vai com todos, perde valor porque oferece o que toda a gente oferece. Ele arranjou maneira de se tornar distintivo desde cedo. Ele oferecia aquilo que em Manhattan não havia, que era conhecimento, em grande parte simulado, não era a tal narrativa, conhecimento simulado, mas que era a narrativa que era credível, sobre o ambiente económico na Europa e de investimentos na Europa. Mudou de firmas várias vezes, portanto teve 3 anos naquela FM Maia. Depois, em 1959 até 1963, mudou, mas continuou a ser European Assets Specialist noutra firma que era Wartime & Co. Ele continuava a navegar a narrativa de que ele era o tipo de Manhattan, o tipo de Wall Street que conhecia a Europa. E convencia, de facto, investidores americanos a investir em ações europeias. Mudou mais uma vez, uma terceira vez, entre 63 e 69, sempre a ser promovido, não é? Portanto, sempre a ganhar mais, já a ganhar um bocadinho de conforto, já a sair da miséria, claramente, para a firma Arnold Blake Roeder, também em Manhattan. E, portanto, já era a terceira firma em Manhattan que trabalhava. Aqui era gestor de carteiras internacionais, portanto, já não era só focado em Europa, já era tudo o que fosse fora dos Estados Unidos. Portanto, começava a tornar-se mais global. E, portanto, alavancou a reputação de europeu para ganhar a reputação de investimentos na Europa e agora estava-se a tornar global. Passou a dedicar também imenso tempo a temas de filosofia, que eu não vou agora entrar a fundo, mas mais à frente podemos ver. Casou-se. A primeira mulher, portanto, já vamos ver que isto não dura para sempre, a primeira mulher dele era Anneliese Wittschak, jovem imigrante de origem alemã. É engraçado. Jovem imigrante de origem alemã, portanto era o inimigo. Não judia, fui ver, não judia. Tinha perdido os pais durante a guerra. Casaram em 1960. Jorge Soros ainda não era rico. Tinha um salário normal para Manhattan, podia ser bastante bom já, não é? Mas normal em Manhattan, viviam em casas alugadas. A esposa ficava em casa, tratar da casa, ele trabalhava longas horas. Tiveram 3 filhos. O filho Robert em 1963, a filha Andrea em 1965 e o filho Jonathan em 1970. Portanto, a vida dele estava a começar a estabilizar. Casado, estava a ter filhos, em Manhattan, terceiro emprego associado a ações internacionais, investimentos no exterior. A sua origem húngara valorizava-o em vez de o pôr para baixo. Estava a começar a ficar composto. Ainda não era rico, mas estava a ficar composto. Em 1969, primeira grande jogada dele, primeira grande jogada transformadora. Passou de gestor de carteiras, que era o que ele fazia a trabalhar para outros, para um verdadeiro empreendedor financeiro. O que é que ele fez? Começou a perceber o contexto internacional. Reparem que ele estava sempre muito virado para fora. Estava a alterar-se. Guerra do Vietnã era caríssima. Obrigava o governo dos Estados Unidos a imprimir dólares sem parar para sustentar. A inflação nos Estados Unidos começava a subir por causa disso. A impressão de dólares desvalorizou o dólar, inflação. E então era a maior inflação desde o fim da Segunda Guerra Mundial. 5,5%. E isso causava forte instabilidade cambial que começava a corroer o sistema de Bretton Woods. O que é o sistema de Bretton Woods? É um sistema cambial e de câmbios global, criado em 1944 num acordo de Bretton Woods, que definia que o dólar era a moeda de referência global, que o dólar era convertido numa onça de ouro por $35. Já estão a ver o problema.
Se o dólar é convertido em ouro a uma taxa fixa que é $35 por onça de ouro, mas estão sempre a imprimir dólares sem aumentar a quantidade de ouro que existe, a conta não bate certo. Não é possível as duas coisas estarem ligadas, mas uma cresce e o ouro está fixo. A quantidade de ouro é mais ou menos fixa, não é? O stock to flow, quer dizer, o novo ouro que é minerado face ao stock que já existe, é 2% do stock. Portanto, cresce a 2%, mas se os dólares estavam a crescer a uma velocidade com a inflação de 5,5%, já se percebia que esta ligação dólar-ouro ia acabar por quebrar, e quebrou mesmo. Como sabemos, hoje o dólar não está ligado ao ouro. E todas as restantes moedas que faziam parte do acordo de Bretton Woods estavam indexadas ao dólar. Portanto, ele já percebia, pá, isto vai descambar. A guerra do Vietnã não está para acabar, vão continuar a imprimir dólares, quanto mais imprimem dólares, mais a inflação sobe. Se a inflação sobe, o dólar desvaloriza, se desvaloriza não pode estar ligado a uma coisa que não desvaloriza, que é o ouro. Portanto, isto vai arrebentar. Então ele começou a perceber, vai haver oportunidades grandes para fazer investimentos que vão dar resultados gigantescos percebendo estas dinâmicas. Mas a tal casa onde ele estava inserido tinha políticas muito conservadoras. Por exemplo, limitava o montante global de investimentos que ele podia fazer para minimizar o risco, proibia de usar leverage, ele não podia pedir dinheiro emprestado para investir, tinha que investir o dinheiro que já havia no fundo. Não podia fazer shorts, porque se ele achasse que o dólar ia desvalorizar, ele não podia fazer shorts no dólar. Portanto, tinha uma política muito prudente. Isso estava-lhe a causar ansiedade, porque ele tinha certeza absoluta da tal narrativa que eu agora descrevi, que é o dólar vai colapsar, vai separar-se do ouro, as outras moedas vão separar-se do dólar e, portanto, isso vai criar oportunidades de investimentos. E então ele disse, olha, vou ter que criar um fundo. E criou o fundo, foi um dos primeiros hedge funds criados no mundo, que é o Double Eagle Hedge Fund, ok? E quando foi falar com a tal Arnold S. Bleichroeder, onde ele trabalhava, eles também investiram nisso e disseram, ok, vamos fazer em conjunto. Começaram com 4 milhões de dólares e ele fez uma coisa gira, que é inovadora naquela altura, que foi, normalmente os fundos, os hedge funds, não é, têm duas fontes de remuneração. A primeira fonte de remuneração é 2% do AUM, 2% dos Assets Under Management. Portanto, qualquer pessoa que deposite lá dinheiro no fundo tem que pagar 2% só para serem geridos, ao ano. E mais 20% dos lucros. O que é que ele fez? Disse, não, nós queremos crescer rápido, as pessoas não têm que pagar para nos pôr o dinheiro caro. E, portanto, Assets Under Management é zero comissão. Isso atraiu montes de capital porque de repente tinha uma vantagem de preço face a outros fundos. Mas vou cobrar 20% dos lucros que vou ganhar e que vão ser grandes. Ele tinha uma abordagem muito intuitiva dos investimentos, muito na base da tal narrativa quase filosófica, e então foi buscar um sócio que era o oposto dele, que era um tipo super analítico, super virado para números, super virado para dados, para estatísticas, para informação, que era o Jim Rogers, que foi o primeiro sócio dele nos fundos de investimento, e lançou o Double Eagle Hedge Funds. Conseguiu também que o fundo tivesse um mandato macro sem limites, ou seja, podia investir qualquer ativo do planeta Terra. Não tinha que ser nos Estados Unidos, não tinha que ser ações, podia ser qualquer ativo do planeta Terra e podia explorar qualquer oportunidade que entendesse com discricionariedade. No primeiro ano, foi o tal ano de 1969, investiram em 2 ativos: ações internacionais, sobretudo europeias, e a tal arbitragem de moedas que ele previa que o dólar ia colapsar, ia separar-se do ouro e tudo mais. No primeiro ano tiveram ganhos fortes, 47% em 1969. Portanto, eles em 1969 ganharam 47% do fundo. Reparem que se o fundo tem 4 milhões só da parte que eles puseram, 47% são quase 2 milhões de dólares de lucro. Estava mesmo a deixar de ser miserável muito rapidamente. E foi num ano em que o Standard & Poor's, portanto o índice de ações nos Estados Unidos, colapsou e caiu 8,5%. Portanto, enquanto a bolsa caía 8,5%, ele subia 47%. Portanto, a reputação dele transformou-se, passou a ter um elevadíssimo prestígio em Manhattan, em Wall Street, elevada capacidade de atrair investidores, e a partir daí explodiu.
A explosão é para a parte 2 deste vídeo. Parte 1 está concluída, Soros sai da Hungria até chegar em Manhattan, cria o Double Eagle Hedge Fund, primeiro ano ganha 47%, deixa a pobreza para trás das costas e fica com a reputação suficiente para o catapultar para negócios gigantescos e filantropia quase sem paralelo. Fica para o vídeo 2. Quem quiser o vídeo 2, diga Soros nos comentários. Quem quiser o Putin parte 2, diga Putin nos comentários. Vamos ver o que é que segue. Um abraço, até ao próximo vídeo.